Se você gosta de cogumelos e os come frequentemente, vai adorar o cogumelo do mel. Ele é maior do que qualquer planta por aí. Melancia, pinheiro e até o baobá. É ainda maior do que um elefante ou um megalodonte. Os cogumelos cobrem quilômetros e quilômetros da Floresta Nacional de Malheur, no estado americano do Oregon, e é o organismo mais antigo do nosso planeta. Alguns têm até 8.650 anos. A floresta amazônica é tão grande que pode ser encontrada em 9 países diferentes da América do Sul. O rio Amazonas se estende por mais de 6.430 quilômetros e é um dos 2 maiores do mundo, ao lado do Nilo. Mas há um rio na América do Sul que é ainda maior, 2 vezes maior. É o rio Ramsar. Então, por que não está no mapa? Porque corre 4 quilômetros abaixo da Amazônia. Nas profundezas da Amazônia, você encontrará um rio, cujo nome significa fervido com o calor do sol. Bom, na verdade não está fervendo, mas pode atingir a temperatura necessária para cozinhar macarrão. Ele está cheio de vapor, o que é um aviso para a vida selvagem ficar longe. Um rio quente geralmente significa que há um vulcão nas proximidades, mas o mais próximo fica a quilômetros de distância. A maior supercolônia de formigas conhecidas, formada por formigas argentinas, foi encontrada no sul da Europa. Tem 6.000 quilômetros de comprimento. De Nova York a Los Angeles, são apenas cerca de 4.000. Existem milhões de ninhos e bilhões de formigas operárias nele. Elas são tão inteligentes que podem até reconhecer as colegas de extremidades opostas da colônia. Alguns cientistas acreditam que podem até cruzar oceanos, porque formigas semelhantes foram encontradas em lugares tão distantes quanto a Nova Zelândia e a Austrália. O maior e mais antigo prado do planeta não fica em terra, mas no fundo do mar Mediterrâneo. Pode ter cerca de 100.000 anos. A alga marinha da qual é feito é chamada de grama de Netuno, provavelmente porque tem uma magnífica tonalidade verde azulada. Qual o tamanho disso? Mais de 2 vezes o tamanho de Nova Jersey. O maior bando de pássaros já visto era composto por cerca de 1,5 bilhão de pássaros sobrevoando a África. Eles voam muito rápido, às vezes em poucas horas, e pode haver centenas de milhões deles em um bando. Este tecelão do bico vermelho é uma das aves mais populosas da Terra. Apenas pombos e galinhas domésticas ganham dele. Existem cerca de 20 a 22 bilhões de galinhas. Quanto aos animais, os ratos comandam o mundo. Eles estão por toda parte, e as pessoas costumavam dizer que havia tantos deles quanto pessoas. Mas isso não é verdade, embora às vezes pareça que sim. Se você quer viver em uma zona totalmente livre desses animais, tente se mudar para a Antártica. Como um bônus, também é uma zona livre de formigas. Pode ser um problema, porém, já que é praticamente uma zona livre de pessoas também. Imagine um animal mais raro, quase inexistente. Pensou em um unicórnio? Bom, aqui na vida real, os saolas também são chamados de unicórnios asiáticos devido a seus chifres únicos e da probabilidade extremamente baixa de se encontrar um. Eles se parecem com antílopes, embora tecnicamente sejam bovinos. Os pesquisadores não sabem muito sobre esse animal, porque é preciso ver um para estudá-lo. Pando, e não pandas, mas essas criaturas também são únicas. Não é apenas uma árvore ou floresta, como muitos pensam. É uma colônia inteira de árvores álamos trêmulos. Esse nome vem do movimento que fazem. Todas as árvores são geneticamente idênticas. Em Utah, há uma colônia de árvores composta por cerca de 47.000 álamos, que cobre 2 vezes a área de Washington, a capital americana. Há 32.000 anos, vivia um esquilo que adorava sementes e um dia escondeu algumas para comer mais tarde. Elas permaneceram escondidas por 32.000 anos. Não é um enredo de um desenho animado ou conto de fadas. A história é completamente verdadeira. Os cientistas conseguiram encontrar sementes escondidas no permafrost, a mais de 30 metros de profundidade, e até as trouxeram de volta à vida. Que flor branca, antiga e fofa! Se você alguma vez viajar pelo rio Mekong, poderá ter a chance de ver bolhas brilhantes surgindo da água e se alinhando no ar. Alguns habitantes locais chamam essas coisas de bolas de fogo naga. Seus tamanhos são bem diferentes. Essas bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma faísca e tão grandes quanto uma bola de basquete. O número de bolas de fogo por noite varia de dezenas a milhares. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida sobre a razão para acontecer, mas provavelmente algum tipo de gás inflamável liberado pelo ambiente pantanoso. Essas bolas de fogo também aparecem em algumas histórias e contos de fadas.
O Rio das Cinco Cores, em La Macarena, Colômbia, parece um arco-íris líquido. Tem tons de amarelo, verde, azul, vermelho e até preto. Tudo graças a uma variedade de plantas escondidas dentro do rio. O vermelho vem de uma planta que gruda no leito. Vemos o amarelo graças à areia. A própria água é azul porque reflete o céu. As algas tornam a água verde e o preto vem das rochas negras do rio. Geralmente o vermelho é o que mais se destaca. Estranhamente, não há peixes neste rio. Apenas alguns anfíbios, répteis e cerca de 420 tipos de pássaros. Pessoas que vivem na parte central rural da Noruega, perto do vale de Hesdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes de cores diferentes. Algumas são brancas, outras amarelas. Às vezes, pode até ver o vermelho no céu. Elas aparecem durante o dia e a noite, mas nos anos 80 eram vistas cerca de 20 vezes por semana e podem durar apenas alguns segundos ou até uma hora. As luzes se movem e é por isso que parecem estar flutuando ou balançando. Então, o que são elas? Alguns cientistas acreditam que são causadas por pó de ferro ionizado. Outros afirmam que é algum tipo de combustão entre sódio, oxigênio e hidrogênio. Se você estiver caminhando na praia, em algum lugar da Califórnia, não entre em pânico se vir peixes escondendo a cauda, como os cães às vezes fazem. Grunions são um tipo de peixe conhecido por seu bizarro ritual de acasalamento. Eles cavam o rabo na areia para botar ovos, que ficam escondidos na areia por 10 dias. Isso tudo geralmente acontece quando a maré é alta. 10 dias depois, a próxima maré alta chega e leva os recém-nascidos para o mar. Os cientistas ainda não sabem por que passam por todo esse trabalho de esconder o rabo lá embaixo. Nas costas congeladas do Mar Báltico, há um lugar chamado Floresta Dançante. Os pinheiros são todos tortos e retorcidos lá. É provavelmente a areia instável que fez aquelas árvores se retorcerem dessa forma. Outra razão pela qual elas são tão tortas talvez sejam os ventos fortes. Algumas pessoas afirmam que o motivo é mais misterioso. Segundo elas, esta floresta é um lugar onde as energias positivas e negativas se encontram. Os moradores locais dizem que se você escalar em um dos anéis dessas árvores, isso acrescentará um ano a mais à sua vida. Interessante. Pedras deslizantes, também conhecidas como pedras que andam, se movem por um dos muitos vales da Califórnia, deixando longas trilhas para trás. Os pesquisadores gravaram vários vídeos de time-lapse das rochas em movimento e até instalaram navegadores GPS em algumas delas, para provar que se movem a velocidades realmente incríveis, para pedras, obviamente, e comprovaram que nada as estava empurrando quando ninguém estava olhando. Muitas pessoas acreditam que elas se movem dessa maneira devido às finas camadas de gelo que se formam durante a noite, quando a temperatura cai abaixo de zero. Essas camadas de gelo derretem no dia seguinte, sem deixar vestígios. A chuva não é comum em Oakville, Washington. No entanto, esta última história ainda não tem uma explicação sólida. Em um dia maluco, em vez de gotas de chuva normais, as pessoas assistiram a gotas translúcidas semelhantes a geleias caindo do céu. Elas foram chamadas de bolhas de Oakville. Aqueles que chegaram muito perto da chuva experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe logo em seguida. Os pesquisadores que estudaram essas gotas de chuva afirmaram que essas bolhas continham algum tipo de glóbulo branco. Algumas pessoas acreditam que eram águas vivas evaporadas. Se isso for verdade, como chegaram lá? O que estavam fazendo ali? Por que caíram? Tantas perguntas. Ei, poderia ter sido um avião voando sobre suas cabeças que acidentalmente esvaziou seu... deixa pra lá.